Bom dia. Hoje a gente está novamente falando sobre o livro do Roch Laraia, Cultura, um conceito antropológico, e hoje a gente vai falar sobre a distinção entre natureza e cultura. O que é da natureza, o que é biológico e o que é cultural, ou seja, o que é aprendido através da socialização. Bem, então é o seguinte... o autor vai trazer uma porção de exemplos de como nós, seres humanos, se a gente fosse depender do nosso corpo, da nossa capacidade física para sobreviver, a gente já teria sido extinto, né? Porque nós somos muito frágeis diante dos outros animais, né? Então, para começar, o autor, o Roch Laraia, ele coloca que a cultura é o que nos transformou em seres que dominaram a Terra, digamos assim. Por quê? Porque, assim, se a gente estiver morando num lugar que faz um calor escaldante, a gente é capaz, através da cultura, através dos costumes, arranjar soluções culturais, comportamentais, para a gente viver naquele ambiente. Se a gente mora num lugar totalmente gelado, a gente também, apesar da nossa fragilidade física, a gente também, através da cultura, vai arranjar meios para sobreviver naquele lugar. E não necessariamente meios iguais. Então, voltando àquele exemplo lá dos lapões e dos esquimós, eles que moram em lugares muito semelhantes, eles criaram soluções de sobrevivência, soluções culturais, então, de sobrevivência diferentes. Então, é o ser humano que é capaz de fazer isso. É o ser humano que é capaz de criar, manter e dar significado aos costumes por eles desenvolvidos. E aí vai passando de geração em geração através da socialização, não através da genética. Então, o autor traz aqui alguns exemplos bem legais. Por exemplo, ele fala assim, ó, um cachorrinho recém-nascido é criado com uma ninhada de gatinhos por uma gata. Contrariamente às anedotas familiares, o cachorrinho latirá e rosnará, não miará, né? Então, isso significa o quê? Que os outros animais, eles não são capazes de aprender pela socialização algo que vá contrário à sua natureza, entende? E no caso do ser humano, o que é da natureza humana acaba ficando muito pequeno. Então, através da socialização, da cultura, os homens se adaptam, o ser humano se adapta. Então, se a gente pegar um índiozinho recém-nascido lá de uma tribo afastada do homem branco e levar para a Alemanha, ele vai virar perfeitamente alemão, certo? Então, diferente aqui da nossa história dos cachorrinhos e dos gatinhos, né? Por quê? Porque a gente aprende, através da socialização, a dar significados para os comportamentos, né? Não é da natureza. Assim como não é da natureza humana. Muitos dos instintos que a gente acredita que são da natureza. Por exemplo, o instinto materno, né? Então, a gente vê que se ele fosse verdade, em todos os lugares do mundo, as mulheres teriam esse instinto materno, o que não é verdade. Em muitos lugares, a mãe tem o filho e quem cuida da criança e quem tem o resguardo é o homem, né? Que mais?
ou ainda o instinto filial, né? Aquele instinto do filho gostar, amar, proteger os pais, né? Entre os esquimós, por exemplo, diz aqui no Hawklaraya, os esquimós conduzem os seus velhos pais para as planícies geladas para serem devorados pelos ursos. Assim fazendo, acreditam que os pais seriam reincorporados na tribo quando o urso fosse abatido e devorado pela comunidade. Compreende, então, que cada cultura vai desenvolver um comportamento que ainda dá um significado a esse comportamento. Então, a gente só pode entender a cultura do outro pelo olhar do outro, né? O que aquilo faz sentido para ele? Então, em decorrência da afirmação, o homem foi capaz de romper as barreiras das diferenças ambientais e transformar toda a Terra em seu habitat. Entende? Então, por exemplo, lá o urso polar, né? Ele só vai morar lá, né? No polo. Então, ele não pode ser levado pro México, né? Sem ele estar num lugar climatizado, porque senão ele vai morrer, né? Diferentemente do ser humano, que é capaz de modificar o seu comportamento, os seus costumes, a sua cultura para se adequar àquele ambiente. E mais, não exatamente criar as mesmas soluções em todos os lugares semelhantes, né? Então, se faz um lugar que faz muito calor, assim, vários lugares que faz muito calor, as populações que moram nesses lugares não necessariamente são culturalmente iguais. Por quê? Porque cada grupo criou um conjunto de costumes que fazem sentido para eles. Então, eu acho... Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Fora a nossa capacidade, né, por exemplo, nós podemos voar, né, através dos aviões, porque veja, tudo que é produzido pelo ser humano é cultura. Então, o fato do ser humano criar o avião e, portanto, superar a sua incapacidade física de voar, isso mostra a sua cultura, né? A mesma coisa, os navios e assim por diante. Muitas outras coisas. O fato de se construir casas diferentes em um lugar e em outro. E é isso. Então, acho que falta um vídeo, acho. Tá bom?